Olá amigos, companheiros da internet. Muitas vezes eu sou abordado sobre o mercado de trabalho e já falei aqui várias vezes no meu canal sobre as condições de mercado de trabalho em Portugal, quais são algumas das condições que vocês podem eventualmente encontrar se quiserem vir trabalhar para Portugal, mas muitas vezes aparece sempre aquela questão: será possível trabalhar remotamente, isto é, fazer trabalho remoto, ou aquilo que nós em Portugal designamos por teletrabalho, obviamente falando na área do desenvolvimento web. Eu aqui fiz inclusive até um pequeno apanhado de ofertas de emprego totalmente relacionadas com teletrabalho, ok? Teletrabalho significa trabalho remoto, completamente remoto. Bom, mas a questão que se coloca aqui é sempre a seguinte: eu percebo que vocês, depois de adquirirem alguns conhecimentos na área do desenvolvimento, possam estar abertos a ofertas de emprego ou disponíveis para se aventurarem em ofertas de emprego em trabalho remoto. Porquê? Porque a partir dele apresenta um conjunto de características que são normalmente muito favoráveis aos candidatos. Não têm que sair do local onde residem, não têm que ter recursos muito avançados em termos de equipamento para poderem exercer o seu trabalho e podem ganhar, obviamente, dinheiro com o seu emprego, trabalhando remotamente, sem ter que se deslocar para o seu local de trabalho, seja esse local muito próximo da vossa área de residência ou até distante num outro continente. No entanto, eu acho que é importante vocês refletirem um pouco antes de se aventurarem nesta ideia ou nesta fixação de fazer trabalho remoto. E há aqui várias questões que eu te quero colocar de uma forma particular. Em relação às habilidades e experiências relevantes, como é óbvio, tu tens que saber linguagens de programação. Então, se queres fazer desenvolvimento web, tu tens que estar muito bem à vontade com HTML, CSS, o JavaScript, com o PHP, com o MySQL, com o MariaDB, com essas histórias todas. Então tu tens que fazer essa análise do teu currículo para perceber se de facto tu te encaixas nesse tipo de competências técnicas. Para além das competências técnicas das linguagens de programação, tens um conjunto de outras tecnologias que hoje em dia são quase difíceis, muito difíceis mesmo, de conseguir ultrapassar. Tens que dominar o Git, tens que ter conhecimento de Docker, por exemplo, que é muito utilizado. Não tens obrigatoriamente que ser um especialista em infraestrutura. Para isso terás um DevOps, eventualmente, na organização onde vais trabalhar. De qualquer das formas, tens que perceber um pouquinho de como é que é o pipeline de desenvolvimento dentro de um universo de uma empresa. Então o Git é fundamental. Por conseguinte também, vais encontrar muitas empresas que trabalham com metodologias Agile, como é o caso do Scrum ou o Kanban, ou até em alguns casos em Waterfall com clientes mais complicados. Então tens que saber usar, por exemplo, um Gira desta vida, ou perceber quais são os conceitos de uma Daily, o que é um conceito de um Sprint, etc. É fundamental ter essas noções, porque as empresas, para além de todo o trabalho relacionado com a questão de produzires código, vão também obrigar-te a teres que te encaixar na forma como as empresas estão organizadas. Mas depois vem aqui outras características que tu tens que ter em conta antes de te aventurares neste mundo do trabalho remoto. Em primeiro lugar, vais ter aqui as habilidades pessoais e profissionais. Tens ou não tens capacidade de comunicar de forma eficiente? E aqui há um aspecto que é muito importante teres atenção. É fundamental saberes comunicar em inglês. Porque por vezes vais encontrar, por exemplo, uma oferta de emprego que não é propriamente dentro da tua área de conforto. Isto é, podes muito facilmente encontrar, por exemplo, no caso do Remote PHP Developer procurado aqui no Indeed, para várias partes do mundo onde tu podes trabalhar de forma completamente remota, mas onde tens que, por exemplo, trabalhar para os Estados Unidos, ou tens que trabalhar aqui, neste caso também para os Estados Unidos, para a Califórnia, tens aqui Springfield também. Portanto, como tu podes observar, existem muitas oportunidades de trabalho remoto a muitos quilómetros de distância. No entanto, é obviamente fundamental dominares a linguagem desses países. Ninguém vai falar português nesses países, ok? Ou então, quando muito, poderás ter lá alguns colegas. Tens que ter automotivação e autogerenciamento, tens que saber organizar muito bem o teu tempo, tens que ter capacidade para resolver problemas dentro do teu espírito de emprego, mas também resolver problemas de ordem pessoal sem ficares simplesmente paralisado porque não sabes como resolver um determinado exercício. Tens que estudar muito bem como é que funcionam as leis nos países para onde tu vais trabalhar de forma remota. Sim, porque muitas das vezes a relação laboral que tu vais ter com esse empregador não é a relação laboral do teu país de origem, mas sim do país para o qual tu vais trabalhar, ainda que remotamente. E deves ter sempre em atenção
alguns cuidados muito especiais, que é fazer uma pesquisa minuciosa sobre aquilo que a oferta de emprego tem para te oferecer. Por vezes eles podem te indicar que há ali um determinado requisito que é fundamental e para o qual tu não reúnes grandes competências. Quando muito poderás tentar perceber se é fácil adquirir essas competências e rápido, caso contrário, vai para uma outra oferta de emprego. Deves ter sempre à tua beira ou disponível para consulta, por parte de quem te vai recrutar, como é óbvio, o teu currículo e preferencialmente ter um portfólio online. Compra uma hospedagem, compra um domínio e coloca lá alguns exemplos daquilo que tu és capaz de fazer. É muito importante também olhares muito bem para os textos das ofertas de emprego e procurar encontrar algumas informações que de alguma forma te permitam preparar para as entrevistas. Se na oferta de emprego te diz que é necessário teres alguns conhecimentos de Docker, é importante que tu tenhas conhecimentos de Docker para saber responder às perguntas que te vão fazer sobre esta tecnologia. E em relação a algumas considerações adicionais para o trabalho remoto, tenta procurar algumas informações sobre as empresas que te estão a oferecer trabalho remoto. Porquê? Porque algumas delas podem de facto ser um buraco, isto é, podes estar com uma empresa a oferecer-te um trabalho remoto que te promete um pagamento de um salário muito volumoso, etc. Mas como não existe uma relação física entre as duas partes, o que pode acontecer é que a determinada altura tu vais estar a desenvolver durante algumas semanas código e depois estas empresas desaparecem da mesma forma como apareceram. É muito importante teres em atenção, fazer uma pesquisa, ir procurar informações sobre a empresa que está a apresentar a oferta de emprego e procurar no site de reviews se de facto as pessoas que tiveram experiências profissionais com essas empresas ficaram ou não satisfeitas. É importante que tu domines ferramentas de comunicação e de colaboração. O que é isto? Estamos a falar de fazer uma reunião com o Teams, com o Skype, com o Slack, etc. É muito importante que tu percebas como configurar essas tecnologias. Eu vou-te dar um exemplo muito concreto. Se eventualmente vais fazer uma entrevista de emprego à distância, isto é, remoto, e vais utilizar uma plataforma como é o caso do Teams, por exemplo, é importantíssimo que tu saibas dominar como é que tu colocas o teu background ofuscado, mas é importante também configurares como é que tu pões o áudio e o vídeo a funcionar corretamente. E é muito importante tu veres como é que tu podes partilhar o teu ecrã, porque alguém durante a entrevista pode pedir para tu partilhares o teu ecrã e mostrar a tua interação com determinadas ferramentas. Então é importante tu demonstrares que tens competência na utilização destas ferramentas e que elas não vão ser um impedimento para a tua integração. É necessário teres uma comunicação proativa, isto é, tu mostrares interesse na própria empresa e não estás à espera que seja a empresa a mostrar interesse em ti e antes de ires procurar responder a uma oferta de emprego, estuda bem o que é que as empresas que têm empregos em oferta fazem. É muito importante que tu, quando vais para uma entrevista de emprego, seja ela remota ou seja ela presencial, tu saibas exatamente que tipos de trabalho é que aquela empresa fez, que clientes é que aquela empresa já tem, etc. Quanto mais informação tu conseguires obter, mais a noção vais dar ao teu possível empregador de que tu tens um conhecimento prévio, fizeste um estudo, fizeste uma aproximação à ideia do que é que vai ser o teu eventual ambiente de trabalho. Eu quis apenas lançar aqui este repto para tu equacionares estas questões. Eu sei que nos dias que correm as ofertas de trabalho remoto ainda continuam disponíveis, existem em todo lado, mas muita atenção, não te deixes iludir. Não vais certamente encontrar facilidades em ofertas de emprego, de trabalho remoto. Não é o simples facto de estares a trabalhar a partir de casa que te vai facilitar a vida. Deixa ficar aí na secção dos comentários as tuas experiências em entrevistas de emprego remoto, se já fizeste trabalho remoto, se correu bem, se correu mal, se já trabalhaste para mais do que uma empresa ao mesmo tempo em trabalho remoto, também acontece muito esse tipo de relação. E se ainda não és inscrito neste canal e gostas deste tipo de conteúdo, pois eu aqui convido-te para deixares aí a tua subscrição, clicares no sininho, porque temos aqui muitos vídeos sobre esta matéria e vídeos técnicos também sobre programação e desenvolvimento web.